Olá, o programa Uniso Comunidade está começando agora. O Prêmio Asie Scheffler de Direitos Humanos tem como objetivo premiar os melhores trabalhos desenvolvidos por jornalistas em temas de interesse social. 3 alunos do curso de jornalismo da Uniso foram premiados na categoria estudante, com o prêmio Paulo Fleury. E para falar sobre esse assunto, vamos receber no programa a professora, coordenadora do curso de jornalismo da Uniso, Andréia Sanhudo Torres, a professora Evenise Batista, responsável pela agência de jornalismo da universidade, e os estudantes Lucas Montenegro e Jéssica Santos. Nesse bloco, vamos começar conversando com a professora Evenise e o aluno Lucas Montenegro, premiado em primeiro lugar na categoria estudante e também com o prêmio principal, que é o Tim Lopes. Lembrando que o Prêmio Asie Scheffler de Jornalismo ele está entrando em sua 15ª edição e é um dos prêmios mais significativos do Brasil sobre esta categoria de direitos humanos. E o prêmio é reconhecido desde sua primeira edição, aí sobre orientação de vários presidentes da Asie, sempre com apoio da multinacional Scheffler, que banca o valor da premiação aos jovens estudantes e também nas outras categorias. Lembrando que nós temos categoria de radiojornalismo, telejornalismo, reportagem de TV, telejornalismo, reportagem cinematográfica, as imagens dos cinegrafistas, fotojornalismo, temos também a categoria jornalismo impresso, temos a categoria estudante e, se me falha a memória, a professora Evenise vai lembrar se tem alguma outra categoria. É isso? Não, e daí entre os vencedores... Os vencedores, o Tim Lopes. Muito bem. A professora Evenise também é diretora da Associação Sorocabana de Imprensa, bem como eu sou diretor também e fui presidente da ASE. Mas vamos falar um pouco mais desse programa que aqui no Uniso Comunidade, no programa Uniso Comunidade, desse trabalho que a ASE desenvolve com a Scheffler para a premiação. E lembrando que a premiação sempre acontece na Câmara Municipal de Sorocaba e é transmitido ao vivo aqui pela TV Legislativa. Mas antes disso, professora Evenise, nós já tivemos a oportunidade de conversar com a senhora sobre isso, mas vale lembrar, a senhora é aluna da primeira turma de jornalismo. Como é que foi, de repente, naquela época, a jovem menina Evenise, não que não seja jovem, mas a jovem menina Evenise que veio de São Roque, como é que despertou o jornalismo na senhora? Exatamente como despertou, eu não sei se eu tenho esse fato. E por que então fazer jornalismo? Acho que um interesse que sempre esteve presente para mim, né? Em acompanhar o noticiário, em gostar de estar muito bem informada, em querer aprender, né, a escrever e gostar dessa experiência de escrever. Principalmente com a sensação de que escrevendo eu poderia alcançar as pessoas de alguma maneira, né? Informando ou fazendo bem para as pessoas de alguma maneira. Eu acho que esse interesse, eu não sei te dizer se houve um momento para despertar, mas eu acho que era uma coisa já presente em mim. E aí, eu acho que como acontece com muitos estudantes que a gente conversa aqui na faculdade, eu estou aqui há 2 anos e meio dando aula, sempre tem um professor ou outro que elogia uma redação e isso fez parte da minha vida, né? Então, em buscar sempre um pouco mais por ter um incentivo, né? Então, acho que isso só estimulou esse interesse que já havia. Então, eu fui, quando chegou a época de prestar vestibular, o jornalismo era a minha primeira opção, eu cheguei a prestar direito, mas era uma segunda opção mesmo. Chegou a passar? Não, em direito não. E eu escolhi as faculdades que eu gostaria de estudar e naquele ano estava abrindo o curso de jornalismo. Abriria no ano seguinte, né, o curso de jornalismo aqui na Uniso, para começar em 95. Né, eu prestei vestibular em 94. E eu passei na Metodista, que era uma outra faculdade que eu tinha escolhido, e aqui. E aqui era muito mais perto para mim, eu morava em São Roque, eu sou de São Roque, então foi uma escolha também do que era mais viável para a gente, financeiramente também.
E aí foi uma das melhores escolhas da minha vida, porque além da faculdade ter sido muito importante para mim, me formou, eu sempre atuei na área, então eu estou, né, faz 20 anos do início do curso, mas eu já tenho 18 de carreira, com muita satisfação, atuei já na assessoria de imprensa, como repórter, e então eu acho que ter vindo para cá foi uma das melhores escolhas da minha vida. Meus melhores amigos foram feitos aqui e acabei casando com um colega de curso, né? Então também a minha vida pessoal também está muito influenciada com a minha escolha de ter vindo para a Uniso. E como é que era, de repente, a primeira turma? Eu cheguei aqui na primeira turma em 96, mas já cheguei como professor. Como é que era, de repente, para o aluno encarar uma primeira turma? O curso estava se ajustando, as disciplinas surgindo, os coordenadores mudando, a direção mudando, as angústias acontecendo, a falta de estrutura. O que mudou? Como é que era ser aluno de uma primeira turma, de repente? Eu acho que a primeira turma é uma turma muito peculiar. Aqui quem estava, né, naquele início, você chegou no ano seguinte, mas acompanhou muito um pouco do perfil daquela turma, era uma turma diferenciada porque havia pessoas de perfis muito diferentes, né? Tinha profissionais já formados em várias áreas, havia pessoas que já trabalhavam no jornalismo há bastante tempo, e então isso fez com que fosse uma turma muito diferenciada, né? Pessoas com cabeças muito diferentes. Só encontrou colegas, de repente, de classe, que eram profissionais conhecidos do mercado e que vieram fazer o jornalismo para ter reconhecido a profissão, é Exatamente. Então eu cheguei então, aqui. Interessante essa eu troca. cheguei aqui como, né, com 18 anos para começar, para saber o que era jornalismo, e do meu lado tinha pauteiro, tinha editor, tinha gente que tinha 20 anos de carreira no jornalismo que estava buscando o diploma. Então isso, assim, foi um choque para a menina que estava chegando, mas foi tornou essa experiência ainda muito mais rica, né? Por poder conviver com essas pessoas que tinham já um repertório, uma vivência do jornalismo. Por outro lado, como havia, né, uma composição dessa classe, era uma classe muito grande, uma composição muito diferenciada, pessoas mais maduras, havia uma ansiedade para que o curso já estivesse pronto, e era algo impossível, né? Então, quem lembra daquela primeira turma, outro dia eu encontrei com o professor Aldo, ele se lembra como é que foi, né? Teve muita ansiedade, muita pressão da parte dos alunos para que o curso estivesse pronto, e a proposta não era ter um curso pronto no primeiro ano. Então, acho que isso marcou muito aquela primeira turma, né? Essa ansiedade de querer já fazer trabalhos práticos desde o primeiro ano. Mas isso faz parte. Eu acho que hoje, com a maturidade, a gente vê, nossa, é assim mesmo o primeiro ano de um curso, a primeira turma de um curso. Mas eu acho que todo o conteúdo que foi passado para nós em 4 anos, mesmo com algumas mudanças de direção, como você citou, com as disciplinas sendo formadas, com a experiência, né, se construindo a cada semestre ali, foi muito válido, porque eu acho que o aproveitamento da nossa turma no mercado é excelente. Então, se a gente pega os alunos que se formaram na primeira turma, se a gente for fazer uma pesquisa, muitos estão atuando na área e muitos estão muito satisfeitos com aquilo que construíram. Então, com isso, eu acho que a gente consegue avaliar como foi a primeira turma de jornalismo. Não com aquele momento, né, do início, essa ansiedade que eu citei. A senhora já começou a fazer estágio também, a partir do segundo ano do curso? Não era estágio, né? Eu passei pelo provisionamento. Então, eu fiz no segundo ano de faculdade, 96, o Djalma Benetti era professor aqui na faculdade, de técnica de reportagem e entrevista, e eu fiz uma matéria para ele com uma pessoa de São Roque, eu entrevistei uma delegada de São Roque. Então, a partir dessa matéria minha que eu citava São Roque, ele descobriu que eu era de lá. E na nossa classe tinham mais 4 alunas que eram de cidades da região. A partir disso, em 96, numa medida do Cruzeiro, uma proposta do Cruzeiro de ampliar a circulação do jornal na região, ele veio buscar na faculdade alunos que fossem da região. E ele lembrou que eu era de São Roque e fez um convite. Aí você ficou de correspondente? Eu fiquei como correspondente. E aí, naquele momento, ainda havia o provisionamento, porque não tinha nenhuma turma formada, né? A lei previa isso. Então, eu busquei o provisionamento no
no Sindicato dos Jornalistas, e entrei como repórter correspondente. E eu trabalhava lá cobrindo São Roque. E você, Lucas, como é que foi ter escolhido jornalismo e ter escolhido a Uniso para fazer a faculdade? Olá, Fernando. A escolha do jornalismo veio meio que naturalmente. Assim. Eu sempre me considerei uma pessoa bastante idealista e crítica, né? E eu gostei de ler, de escrever e tal. Então, quando surgiu no final do ensino médio ali, que a gente fica nesse dilema de qual curso escolher e tal, eu fui para o jornalismo quase que instintivamente, assim, foi algo natural. Eu prestei o Enem e me inscrevi para o curso de jornalismo. E a escolha da Uniso foi por eu morar aqui, né, em Sorocaba. Então, eu acredito que seja isso. E daí, nesse período que você faz o curso, você já começa a fazer estágio também, é isso? Eu comecei a fazer estágio depois de uns 2 anos de curso, o que foi muito bom porque já tinha alguma experiência. Eu trabalhei na assessoria de imprensa da UFSCar. Eu fiquei por 2 anos lá, na UFSCar aqui de Sorocaba, do Campo Sorocaba. E como é que surge a reportagem que... Antes até dessa reportagem, vamos assistir um vídeo dos alunos que ganharam o prêmio Paulo Fleury. Então, um resumo de cada uma das reportagens. Vamos assistir, acompanhe. Jornal Diário de Sorocaba. Haitianos estão na cidade em busca de emprego e qualidade de vida. Jéssica dos Santos Nascimento. Eram 10 horas da manhã de uma quinta-feira e a reação foi de olhares assustados, porém curiosos. Esse foi o primeiro contato de 2 haitianos com a equipe do Diário. Nítido no rosto de cada um estava o medo e o receio. Verdades escondidas e cobertas de angústias. Uma casa, 6 imigrantes e um objetivo. Com roupa simples, mala por cima das camas e roupas penduradas em cabides é o que chamava a atenção. Na cozinha, um haitiano preparava o arroz enquanto um dos moradores encontrava-se dormindo. Contudo, a visita não atrapalhou. Vivendo em situação precária, o grupo de imigrantes deixou familiares em busca de emprego para uma vida melhor. Jornal Cruzeiro do Sul, caderno Ela. Liberdade ou opressão? Larissa Pessoa. Programa de estágio. Jovem adepta do véu propôs o uso do Halid por 24 horas. Andando pelo campus da UFSCar Sorocaba, Larissa começou a despertar curiosidade. Cansada de se sentir exposta, olhada como um objeto, de ser assediada, a jovem Larissa Sato, 18 anos, decidiu há pouco mais de um ano tornar-se uma Halid. Halid é a vestimenta típica das muçulmanas. Mas a estudante deixou claro que não se tornou uma muçulmana, e sim uma mulher velada. O Halid é composto por uma túnica na altura dos joelhos, usado sobre calças e acompanhada por um véu que cobre os cabelos e o pescoço. Popularmente as pessoas acabam chamando apenas o véu de Halid, e a mulher que o usa também é uma irmã Halid, explica Larissa. Andando pelo campus da UFSCar Sorocaba, onde cursa o 3º semestre de Economia, sempre coberta, Larissa começou a chamar a atenção e despertar a curiosidade aos colegas. Eu sempre achei o véu muito bonito e sempre me indignei com o assédio que as mulheres sofrem. Então procurei por muçulmanas e perguntei se seria ofensivo que eu usasse o Halid. E elas me explicaram que não, que qualquer mulher pode usar independente de sua religião. A fim de propagar o costume Halid, ela decidiu criar um evento dentro da universidade aberto para alunos e não alunos, chamado Véu, Liberdade ou Opressão. Caderno de domingo. Eles querem reescrever as próprias histórias. Estimulados a estudar, jovens internos na Fundação Casa, em Sorocaba, melhoraram a autoestima e fazem projetos para o futuro. Lucas Montenegro, Agência de Jornalismo Uniso, especial para o Cruzeiro do Sul. Arthur de Souza, 17 anos, tem o desejo de cursar um curso de graduação em artes. Descobriu recentemente que gosta de desenhar. Já Pedro Henrique, 15 anos, vislumbra um futuro para si nos Estados Unidos. Minha tia me mandou uma carta dizendo que eu podia ir para lá, conta o adolescente. Antes, uma condição:
Deve se formar técnico em mecatrônica. Saindo daqui, eu vou correr atrás desse curso, pegar o visto, comenta esperançoso. Entre os dois jovens e Jonas Alves, também 17 anos, uma preferência em comum, a matemática. Consigo fazer bem as contas. A professora é boa, explica bem as aulas, afirma Jonas. Pedro divide ainda a simpatia pelos números e equações com o português. Quer aprimorar seu vocabulário. Por isso também lê livros e jornais, para ficar por dentro do que está acontecendo, justifica. Os adolescentes apresentados nesta reportagem, com nomes fictícios para preservar suas identidades, são internos do Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa 3, localizado no bairro Aparecidinho, Sorocaba. Ali, cumprem medidas socioeducativas em regime de internação junto a outros jovens de municípios vizinhos. Tá aí, então, os 3 alunos, a Jéssica, que participa do programa também hoje, a Larissa, que é do Jornal Cruzeiro do Sul, infelizmente não pôde participar conosco, e também agora o Lucas, que ganhou em primeiro lugar. Você viu essa reportagem. Como é que surgiu essa pauta lá do Centro de Recuperação, da Fundação Casa, e como é que foi ter produzido essa matéria? Bom, a pauta surgiu numa disciplina da professora Evenise, jornalismo digital, que eu e um colega, o Carlos Borges, nós tínhamos que alimentar um blog de educação. Então, a pauta surgiu do interesse de contar como é um dia letivo desses internos dentro da Fundação Casa, o que eles fazem, o que eles aprendem lá, né? Como que se dá esse processo de ressocialização a partir da educação. Então, eu fui com esse intuito de mostrar mesmo a perspectiva dos menores que eles têm dessa trajetória, desse momento adverso, mas que eles podem se transformar durante esse período, né? E aí você, professora Evenícia, a senhora percebeu nessa pauta, para o blog, uma matéria em potencial que poderia ser mais explorada? Como é que foi? O Lucas me trouxe a proposta da pauta inicialmente, né? E eu achei muito interessante que um aluno tivesse esse interesse de ir tão longe, né? De conseguir autorização para entrar na Fundação Casa e com essa proposta tão relevante para a pauta. E aí eu aprovei a pauta, mas eu alertei que talvez isso não fosse possível, que tivesse dificuldade de conseguir entrar na instituição e realmente cumprir toda a proposta que ele tinha. Mas deu tudo muito certo, né? E ele fez uma matéria excelente, com esse olhar, foi além da proposta dele de mostrar um dia dos alunos, e o resultado é esse maravilhoso da premiação. E como é que foi, de repente, você estar lá dentro, Lucas? Conviver com jovens quase da sua idade, que você tem ali 17, 18 anos. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 26 anos. Tá, 26. Um pouco mais velho, mas de repente você se vê em alguma situação naquele jovem que era eventualmente do mesmo bairro, da mesma comunidade, que jogava bola, mas de repente ele acaba cometendo um crime e ele está pagando por esse crime lá na Fundação Casa. Como é que você vê esse menino que estava lá dentro e você ao lado dele fazendo uma reportagem desse tipo? Então, a chegada, eu fui sozinho até a Fundação Casa, e a chegada é difícil, porque é um ambiente um tanto quanto, não deixa de ser eles estão... hostil, né? É um pouco opressor, assim, e a vigília constante e tal. E uma coisa que eu reparei neles é exatamente essa vontade, a maioria deles demonstrou, de mudar de vida, assim, de um arrependimento das coisas que eles faziam, que os levaram até a fundação, e eles demonstraram uma grande vontade de se transformar mesmo, e com o incentivo e estímulo das pessoas que trabalham na Fundação Casa, né? Então, para mim eu confesso que eu fui com um pé atrás, assim, eu fui com um pouco de receio, mas eu tive uma grata surpresa nesse sentido, do quão eles foram receptivos e abertos em contar sobre a vida deles, sobre os sonhos, os planos, as expectativas que eles têm. Então, a ideia era essa mesmo, trazer esse aspecto mais humano desses adolescentes. Ter um olhar mais com compaixão do que, geralmente, às vezes, alguma parcela da sociedade olha com sentido de sentimento, às vezes, de vingança, então de
preconceito, né? Agora, professora Vinícius, chega esse material para a senhora e a senhora é responsável pela agência de jornalismo da Uniso. O que é essa agência, como é que a agência trabalha e, de repente, como é que a senhora percebeu que, além do blog que os alunos teriam que alimentar, esse material poderia ser aproveitado pela mídia local? Bom, então a matéria está muito completa realmente, né? Eu acho que um pouco disso se deve ao fato de ela ter sido feita para um produto que era um blog de educação, né? O blog que o Lucas e o Carlos criaram, né? Não só alimentaram, mas eles criaram uma proposta editorial desse produto. E essa pauta estava muito bem estruturada, né? Com essa base que eles vinham vindo desse produto de educação. Quando eu fui avaliar o blog, né, várias matérias que eles tinham que produzir, o layout do blog, navegação, tudo que envolve um produto digital. Eu vi que essa matéria realmente, eu lembrava da pauta, que era uma pauta ousada, e a matéria estava muito boa. E missão da agência de jornalismo, muitos alunos não sabem, é importante que a gente diga aqui, a agência deve estar atenta para identificar produtos feitos pelos nossos alunos que tenham potencial de publicação e que mereçam ter audiência, visibilidade, né, veiculação e que mais pessoas tenham acesso a esses produtos. E foi isso que me despertou a matéria do Lucas. Era um blog que estava restrito, né, a minha avaliação, à disciplina de jornalismo digital e que aquela matéria não poderia ficar só ali, ela precisaria chegar para mais pessoas. Então, imediatamente, eu entrei em contato com ele e pedi para ele tirar a matéria do ar, do blog. Ele até perguntou, por que, professora, tem algum problema com a minha matéria? Eu falei, não, a matéria está muito boa e eu acho que a gente tem que encaminhar essa matéria para publicação. A agência tem contato com os veículos de Sorocaba, veículos de comunicação de Sorocaba, e um deles é o Cruzeiro do Sul. Então, como o Cruzeiro do Sul tem uma página de educação durante a semana, eu foquei nesta página, né? O blog era de educação, o foco da matéria é a educação dos meninos, né? Dentro da Fundação Casa, e eu entrei em contato com a editora e passei a matéria para ela. Levou algum tempo para ser publicada, ela solicitou mais fotos, mas nada que fosse impossível de resolver, e essa matéria foi publicada no início de agosto. Essa matéria foi publicada. Deste ano? Deste ano. O blog foi feito no primeiro semestre, em julho, né, eu encaminhei para lá e no comecinho de agosto ela foi publicada. Lucas, já é um prêmio ter uma matéria publicada no Cruzeiro do Sul, de repente uma matéria de 3 páginas no Cruzeiro do Sul. Só ali você já estava satisfeito? Já estava. A publicação foi tão satisfatória quanto o prêmio depois. E aí como é que surge de repente o prêmio? Como é que você lembrou, como é que você ficou sabendo do prêmio Asie Sheffield de Direitos Humanos e aí falou assim, puxa, eu vou me inscrever com essa matéria? Esse prêmio eu já sabia da existência dele há alguns anos, né, desde que mais ou menos do segundo ano de universidade. E pela aceitação que a reportagem teve, pela repercussão, pela boa avaliação que teve tanto da professora quanto por esse encaminhamento para o jornal, eu acreditei que ele tinha chances de competir com outras matérias. Lembrando que todos os trabalhos escritos passam por uma comissão de jornalistas que fazem a seleção de matérias e que, na categoria estudante, a comissão de jornalistas que avalia não são obrigatoriamente professores universitários, ou seja, nem eu, nem a professora Vinícius, nem outro colega que ministra a aula em universidade faz parte dessa comissão, ou seja, nós estamos totalmente isentos de qualquer tipo de indicação da reportagem, bem como nos isentamos também quando a matéria do Lucas foi indicada ao prêmio Tim Lopes, não é isso, professora Vinícius? Exatamente isso. Para poder ser totalmente ali imparcial. Isento. Agora, quando você foi selecionado, aí você vai lá receber o seu prêmio, tá? Pelo menos entre os 3 você já estava, você ganhou o primeiro lugar. Qual foi a emoção sua, da sua família que estava lá com você? Então, foi bastante gratificante, assim, né? Foi uma alegria imensa, porque eu fui para competir na categoria estudante. Eu jamais esperava, eu fui lá depois que eu venci na categoria estudante, eu fui lá na frente para cumprir o protocolo só. Eu não imaginava que Que aí foram chamados todos aqueles em primeiro lugar. Daí você falou, vou também chamar em primeiro lugar. E aí? E aí foi uma surpresa enorme, né? Assim, eu fiquei muito feliz, principalmente
Pela matéria, pelo conteúdo dela e por ter sido publicada pela agência de jornalismo da Uniso, né? Porque assim, como eu estou me formando, amanhã eu apresento o TCC, é uma forma de retribuição também pelos conhecimentos, por tudo que eu aprendi aqui durante 4 anos. Né? E você está trabalhando na área? Não, o meu estágio terminou em agosto. Então já vamos já divulgar o seu e-mail aí para quem, de repente, um potencial jornalista aí que pode ser um funcionário dos veículos de comunicação. Professora Evenise, além desse trabalho do Lucas, outros tantos tenho certeza que são satisfatórios, que a senhora vem descobrindo. A senhora para algumas vezes para pensar e fala assim, puxa vida, um dia um professor meu da faculdade fez um comentário elogioso da minha matéria que me fez sentir muito bem e hoje eu faço o mesmo, e hoje quando eu oriento, quando eu explico, a senhora tem, de repente, se inspirou em algum professor também um dia que fazia crítica, mas que fazia elogios, dá para a senhora passar isso para o aluno? Ou, de repente, aquele professor era muito ruim na hora da avaliação, ele era muito contundente e eu vou ser diferente. Como é que é? Eu não sei se eu penso assim, me programo como eu vou ser, né? Tem sido um grande aprendizado. Inconscientemente usa na sua bagagem. Eu acho que inconscientemente mesmo. Tem sido um imenso aprendizado esse tempo que eu estou aqui como professora. Tenho me descoberto a cada dia como professora, como orientadora. É muito satisfatório. O retorno que a gente recebe do aluno é muito satisfatório. Agora, sobre como me comportar com o aluno, que retorno dá para o aluno, eu faço questão de dar feedback. Né? Eu corrijo o trabalho à mão, eu escrevo meus comentários, aquilo que eu estou avaliando naquele momento, que a minha atenção está toda focada naquele trabalho, naquele texto, naquela matéria, naquele blog. Então eu faço questão de colocar as minhas avaliações ali escritas para o aluno, com comentários, porque eu tenho certeza que isso é muito válido, que ele vai, a partir dali, não só no que é falado, mas o que eu escrevo, eu acho que ele pode ler num outro momento e pode contribuir para ele. Comigo foi assim, né? Durante a faculdade ou em outros cursos, é muito importante a gente ter o olhar do professor, né? E ter essa certeza que o professor está ali para contribuir, né? Por mais que seja um dia de crítica, que você senta ali para ouvir uma avaliação que não é aquela que você esperava, o professor não está ali para fazer isso por prazer dele, né? Só porque ele quer dar essa avaliação negativa. Não, ele está ali para contribuir. E eu tento passar isso. Acho que se eu me programo para ser de alguma forma como professora, eu me preocupo com isso. Para sempre deixar claro, olha, é a minha contribuição, é dessa forma que eu vejo que eu posso contribuir para a sua evolução, né, como aluno. Quem quiser acessar a agência de jornalismo da Uniso, ter as informações, conhecer o trabalho dos alunos, como é que faz? Nós temos um blog, focasnarede.blogspot.com.br, e nós temos uma página no Facebook que também é Focas na Rede. E quem quiser falar com a senhora? É evenisebatista@prof.uniso.br. Muito bem. Lucas, aproveita aí e fazer o seu comercial, tá? Quem quiser aproveitar, contratar o Lucas aí, um excelente profissional já, né? Que está defendendo o TCC dele, já está com certeza aprovado em jornalismo e com um prêmio desse ainda, tá? Acho que é um currículo enorme. Como é que faz para falar com você, Lucas? Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer a professora Evenise pelo estímulo e pelo incentivo constante, inclusive nessa pauta em específico, e a professora Andréa Sayundo, que sempre me incentivou também. E o meu e-mail é lucasmontenegro.souza@gmail.com. Você está no Face também? Estou no Face, Lucas Montenegro. Lucas Montenegro no Face. Tá. Muito obrigado pela presença dos dois. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre o Prêmio Asie Scheffler de Direitos Humanos, então, com a coordenadora do curso de jornalismo, a professora Andréa Sayundo Torres, e a aluna Jéssica Santos. Voltamos já, não saia daí.
Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre o prêmio Asie Scheffler de Direitos Humanos. E nesse bloco, estamos recebendo a professora coordenadora do curso de jornalismo da Uniso, Andréia Sainhudo Torres, e a aluna Jéssica Santos, do 6º período de jornalismo, que foi uma das premiadas. Como de praxe no programa, a gente conhece um pouco do perfil do nosso entrevistado. Senhora Andréia, muito obrigado pela participação no nosso programa, pela presença da senhora no estúdio. Gostaria que a senhora falasse um pouco da sua vida profissional. A senhora não é de Sorocaba, a senhora é graduada em jornalismo no Rio Grande do Sul, onde a senhora nasceu, é isso? Isso. Sou graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é a Unicinos, que é uma das maiores do Rio Grande do Sul, e fiz o mestrado também na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A senhora é de Porto Alegre? Na verdade, eu nasci em São Gabriel, que é fronteira quase lá com a Argentina, no centro do estado. Depois, com 6 anos, eu voltei para Porto Alegre, porque meus pais são de Porto Alegre. Na verdade, meu pai é militar, né? Então, normal que os filhos nasçam em cidades diferentes. Seu pai serviu no Exército? Exército, batalhão de engenharia. Como é que surgiu a Uniso na vida da senhora? A senhora estava lá, fez mestrado, trabalhava na área e de repente surge a Uniso na sua carreira profissional. Então, logo que eu terminei a graduação, eu já fiz o mestrado com a ideia de ir para a carreira acadêmica mesmo. Eu tinha tido algumas experiências em pesquisa, né, e gostaria de continuar na área. No Rio Grande do Sul, ainda, quando eu terminei o mestrado, os cursos de pós-graduação na área de comunicação ainda estavam iniciando, né? Tanto que o meu mestrado foi em História, com História da Comunicação, com ênfase na História da Comunicação pelo uso político, na década de 30 e 40. E era complicado, era muito difícil você ter uma inserção nesta área acadêmica, né? A história do santo de casa não faz milagres. Então, a ideia foi sair do Rio Grande do Sul mesmo e tentar em outras universidades fora do estado. E aí eu mandei meu currículo para a Uniso e recebi um convite, na época do nosso colega professor João Negrão, que era o coordenador do curso. Eu fiz uma entrevista com ele, uma semana depois eu vim a Sorocaba, uma semana depois que eu já estava no Sul, ele me chamou para assumir as aulas aqui na Uniso. Isso foi em 2000, então já estou há 15 anos aqui. E a Jéssica Santos, que é a nossa aluna e também hoje é bolsista do Probex, ela foi uma das contempladas com o prêmio Asie Scheffler de Jornalismo de Direitos Humanos. Jéssica, por que jornalismo e por que escolheu a Uniso para estudar? Jornalismo porque desde pequena eu gosto. Sempre me interessei por notícia, por querer estar sempre informada. Sempre gostei muito de escrever, tanto que no jornalismo a parte que mais me agrada é o impresso e revista. Então, por isso eu entrei nesse caminho. E a Uniso, porque é uma das universidades mais, né, comentadas aqui, o curso de jornalismo, inclusive, é o mais comentado aqui da cidade, e também porque eu já tinha algumas referências da universidade e eu optei por estudar aqui. Professora, falando isso entre ser uns alunos do curso mais comentados, como usando desse vocabulário da Jéssica, nós temos outros cursos de jornalismo já em Sorocaba, que vieram depois do curso de jornalismo da Uniso, temos cursos na região, porém o Uniso hoje continua sendo uma referência. O que a senhora acredita isso? É o tempo do curso? É a qualidade do curso? É os resultados que a gente tem no Guia do Estudante? O que leva, de repente, alguém que vai fazer jornalismo optar entre a faculdade A, B ou C? Acho que uma série de fatores, né, que vão se unindo aí ao longo do tempo e que faz com que o curso tenha uma boa visibilidade, né, e uma boa imagem mesmo junto aos nossos alunos. O que a Jéssica falou, né, o curso mais comentado. No perfil de egresso que nós temos hoje, esse é um dos itens que é como ponto forte, né, que é o curso mais conhecido e vem para a universidade porque eles consideram como o melhor curso da região. Então, isso aparece como um ponto forte para o curso, né? E isso se deve às nossas ações. Eu acho que um corpo docente integrado já há bastante tempo, a tradição do curso, foi o primeiro curso, né, na cidade a profissionalizar o mercado de imprensa. Isto faz com que
os nossos alunos egressos da primeira e segunda turma, da segunda turma, terceira também, eles já estão nos cargos de chefia. Então, isso vai abrindo possibilidade para os novos alunos, quando saem, ou mesmo nas possibilidades de estágio. Então, a gente acaba, de certa forma, ocupando, né, os nossos meios de comunicação com egressos e alunos, né, que estão hoje no curso. Isso vai criando uma rede de relacionamento, não só no mercado, mas junto à instituição, inclusive com o corpo docente. E claro que o resultado dos nossos trabalhos, o desempenho desses profissionais no mercado, o desempenho dos nossos estagiários, né? A infraestrutura do curso, a capacidade, competência, né? Qualidade do nosso corpo docente. Então, nessa somatória, né, de fatores faz com que o curso tenha uma boa visibilidade. Agora, Jéssica, como é que foi a experiência que você teve no Jornal Diário Sorocaba? Você ficou quanto tempo fazendo estágio lá e, de repente, nesse período, você fez algumas matérias que você entendeu que elas poderiam concorrer também ao prêmio. O que nasceu primeiro? A matéria que concorreu ao prêmio ou o prêmio que, de repente, te levou a inspirar para produzir a matéria? Na verdade, eu fiquei 6 meses no Diário de Sorocaba. Com 4 meses, eu escrevi a matéria que eu concorri ao prêmio. Na verdade, surgiu a pauta primeiro, né? Depois que eu pensei em escrever essa reportagem para o prêmio. Foi uma experiência incrível para mim, né? Quando surgiu a ideia da pauta, eu sempre, quando é coisa mais social, assim, né? Direitos humanos, eu sempre me entrego, assim, para fazer, eu faço de coração. E quando eu fui fazer, eu me senti, assim, realizada. Vamos lembrar que a gente já passou um vídeo, né, mostrando a reportagem da Jéssica, mas se você não teve oportunidade de assistir, foi no primeiro bloco. Jéssica, fala um pouquinho dessa pauta que você fez sobre a presença dos haitianos na cidade, é isso? Isso. A ideia da pauta surgiu porque Sorocaba estava com uma grande demanda, né, de imigrantes haitianos aqui na cidade. E aí a redação chamou a atenção da redação essa demanda. E a gente decidiu fazer uma pauta sobre isso. Aí eu fui procurar onde tinha haitianos aqui na cidade, porque eles ficam bem escondidos, né? Ninguém sabe muito onde eles ficam. E aí eu descobri que tinha entidades e igrejas que estavam ajudando esses haitianos. Entrei em contato e consegui uma casa com 6 haitianos. O contato com eles é bem difícil, porque eles não entendem o português e a gente também não entende o que eles falam muito, é complicado. E eles falam o quê? Francês? Ou é uma língua mater deles, diferente? Como é que é? Então, é uma língua diferente, mas eles se comunicam bem em inglês. Se você souber conversar com eles em inglês, eu até tentei algumas coisas, mas saiu no enrolation, assim, mas foi até que deu para conversar com eles legal. Mas tinha um dos haitianos que sabia bem o português, então ele que direcionou assim, um pouco os outros colegas dele. Então, quando a gente chegou, como eu até coloco no texto, eles ficaram bem assustados com a gente, com a equipe do Diário chegando. Tinha um que estava dormindo, então eles continuaram como se fosse realmente assim, uma rotina normal. Eles nem se preocuparam com a nossa presença, né? Então foi uma coisa bem tranquila. É curioso a história deles, é uma coisa incrível mesmo. Foi bem gratificante fazer essa reportagem. Professor André, esse jornalismo de rua que a gente fala, da presença do repórter na rua, é uma coisa que está indo em desuso, porque não é tão mais prático, mais fácil a gente fazer uma matéria usando as redes sociais, manda pergunta pelo WhatsApp, a pessoa responde, ou pelo Face, ou de repente eu posso mandar a pergunta aí por escrito, por e-mail, a pessoa me responde, e se tem uma fotinho para mandar, manda uma fotinho para mim. Não é mais prático do que ir para a rua fazer matéria? Com certeza, né? Bem mais ágil, diria assim, né? Bem mais rápido. E este é um processo hoje que não é só culpa do jornalista também que não vai para a rua, mas também é uma questão organizacional, né? Muitas redações hoje, até para economizar em relação aos custos de transporte, né? A questão de motorista, estimula que o repórter faça suas pautas via redes sociais, né? Via internet ou mesmo telefone. Claro que quem perde isso é o nosso leitor, né? Porque uma reportagem desenvolvida na rua, como a gente chama, né? Em loco,
ela é muito mais gratificante, não só para o repórter, mas principalmente para o leitor, que vai ler um texto muito mais rico em detalhes e informações. E, consequentemente, vive isso, né? Quer dizer que nesse texto você passa isso, né, Jéssica? Você passa o panorama que você enxerga desde a hora que você começa a abordagem com eles na casa, né? Você desenha para o leitor em texto o que você está vendo. Sim, eu começo assim o texto, eu coloco a hora que a gente chegou, desde da hora que a gente toca a campainha para entrar na casa, a reação deles. Eu acho que isso que é o legal, a gente mostrar como foi, porque como é diferente, assim como para mim foi diferente, vai ser para outras pessoas que vão ler o texto. Então eu acho que é legal eu passar essa experiência que eu tive e colocar no papel, tentar colocar no papel. Então foi por isso que eu fiz dessa forma. Você tem alguém da família que já é jornalista ou não? Não, da família não. Então, como é que, de repente, você acredita que, ou tem certeza absoluta de que o que você aprendeu dentro da sala de aula, com o que você foi orientado, o que você leu, o que você discutiu durante os semestres de jornalismo, você está indo para o 7º período agora, tá? Ou seja, nesses 3 anos de curso, foi com que você usou dessa teoria para colocar na prática no estágio? Então, na verdade, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, o jornalismo. Então, tudo que eu aprendi, eu colocar em prática no estágio é a melhor forma, né? Você fazer o que você aprende aqui, você colocar no dia a dia, é a forma mais prática de você aprender ainda mais aquilo que você já aprende na universidade. Então, para mim, tá lá no estágio, agora estagiando também aqui na universidade, então são formas de você ganhar ainda mais aprendizado. Professor André, o aluno percebe isso? Ou de repente o mérito é só dele porque eu fui lá, eu fiz a matéria e eu ganhei o prêmio? Não, eu acho que eles percebem, se eles têm consciência de que o quanto, né, eles desenvolvem em sala de aula é o potencial que eles vão adquirir para desenvolver no mercado de trabalho. Eu acho que isso eles são conscientes, sim. Inclusive alunos que vêm para o curso, que já trabalham na área ou que já tiveram alguma experiência, percebe o quanto o curso pode agregar na sua formação, né? Isso a gente acompanha não só na melhora de produção, na qualidade dessa produção, como eles mesmos vêm relatar isso para a gente. A Jéssica é um belo exemplo disso. A Jéssica, o potencial dela foi descoberto em sala de aula. Em outro momento eu fiz um trabalho que eu a chamei para produzir comigo, que foi uma revista que nós fizemos em Votorantim. A Jéssica veio produzir comigo esta revista e a partir daí acho que ela também passou a acreditar mais no potencial dela, na qualidade, e rapidamente ela já foi para o estágio no diário, né, onde ela ficou lá esses 6 meses. E que acabou crescendo profissionalmente, inclusive, né? Então, e esse potencial, ela não foi descoberto fora, ela foi descoberto aqui, em sala de aula, produzindo, né? Trabalhando a parte de texto e aprendeu a acreditar nesse potencial dela para poder desenvolver e explorar, né? Então, eu acho que eles são bem conscientes disso, o quanto a sala de aula ajuda, né? O aluno que vem para cá e que, de fato, quer uma formação em jornalismo, ele percebe o quanto o curso faz diferença na vida dele. Vale lembrar que são 3 contemplados na categoria estudante e os 3 alunos da Uniso, independente das outras universidades que também mandaram trabalhos também, mas foram os alunos da Uniso os contemplados. O que representa esse prêmio para o curso de jornalismo? Eu acho que é coroar os nossos 20 anos, né? 2 décadas atuando aqui em Sorocaba, formando os nossos profissionais, profissionalizando não só o mercado de Sorocaba, mas como de toda a região. E hoje nós temos egressos pelo Brasil inteiro, inclusive fora do país, atuando e levando o nome da universidade. Eu acho que esse prêmio, ele vem assim numa hora perfeita, né? Que é fechar aí esses 20 anos, né? Essas 2 décadas que o curso de jornalismo atua aqui em Sorocaba. E é coroar, de fato, o trabalho que o corpo docente tem, que os nossos funcionários têm, né? A dedicação que nós temos em relação aos nossos alunos, o quanto o curso cresceu, o quanto o curso melhorou, né, em qualidade, o quanto a gente está atento aí às nossas demandas, né, que vem para suprir isso também, e o quanto mostra a nossa preocupação
na formação desses alunos, não na parte técnica apenas, mas como cidadãos. Você vê aí 3 alunos da universidade concorrendo a um prêmio sobre direitos humanos, com 3 reportagens belíssimas, né, emocionantes, e eu acho que é o mérito também da formação que a gente oferece aí e que qualifica o nosso curso. O aluno Lucas Montenegro, aluno do 8º período de jornalismo, ele foi vencedor em primeiro lugar nessa categoria, mas também foi vencedor na categoria Prêmio Tim Lopes, ou seja, o ápice dos prêmios, concorrendo daí só com os primeiros colocados, principalmente profissionais, que eram as outras categorias: radiojornalismo, fotojornalismo, reportagem de televisão, reportagem cinematográfica. Então, o Lucas ganhou como o prêmio Tim Lopes de destaque. O que representa aí para a coordenadora ver um aluno receber esse prêmio e ganhar esse mérito? Bom, o Lucas também ele é um aluno especial no sentido assim de ser um grande prodígio nosso aqui, né? Ele é absolutamente focado, né, no trabalho dele, ele é muito competente no desenvolvimento dos seus trabalhos, das suas pautas, né? Já desde o início do curso ele já mostrava, né, um dom até que a gente chama que é um dom para a literatura, né? Trabalhar com jornalismo literário. Ele tem todo o perfil do profissional que vai trabalhar com jornalismo literário e que vai trabalhar com as grandes reportagens. Então, não me surpreende ele ter escrito um trabalho e ter vencido, né, o primeiro lugar na categoria estudante. Ou a grande surpresa, de fato, está aí em receber o prêmio Tim Lopes, que ele concorreu com mais 5 profissionais. Lembrando também que o Lucas ele não está no meio do curso, ele está concluindo o curso, ou seja, em poucos dias, o Lucas, né, em poucas semanas aí, o Lucas já será um profissional, né, pronto para atuar aqui no mercado. Eu acho que isso também é um alerta aos nossos profissionais, né, de que essas novas gerações, eles vêm vindo, né, estão caminhando. E até, Fernando, para voltar à história da matéria por redes sociais, né, por internet, para mostrar que a acomodação, muitas vezes, pode levar, né, a perda na qualidade dos trabalhos, né? Não que desmereça o trabalho, mas acho que a gente acaba perdendo uma qualidade, né? Então, assim, e nossos alunos, eles são estimulados, né, a fazer esses trabalhos na rua, no local, ir atrás, buscar. E isso traz um outro contexto para a reportagem, né? Traz um outro olhar, que faz com que um garoto aí com 20 e poucos anos ganhe um prêmio desse porte. Tem uma pergunta aqui da pauta, que foi produzida pelas meninas produtoras, a Jéssica e a Tayane, que eu vou ler, porque eu acho que isso aqui é balela, bobagem, mas eu vou ler a pergunta. Trabalhar e estudar não é fácil, é muita correria e canseira. E de repente você ganha um prêmio que é resultado do seu esforço em veículo de comunicação da cidade. Qual é o sentimento que fica, Jéssica? Trabalhar e estudar é bico, né? Sentimento de felicidade e gratidão, e eu fiquei orgulhosa de mim mesma, porque, na verdade, eu não esperava tudo isso. Como a Andrea falou, eu descobri o meu potencial aqui dentro. Fora daqui da universidade, eu não tinha como exercer, eu entrei achando que sabia escrever. Quando você chega aqui, você é totalmente diferente. E aí aqui eu fui descobrindo o que eu realmente gosto. Então, quando eu fiquei sabendo que quando eu decidi escrever minha matéria, com 4 meses apenas de estágio, eu pensei, nossa, acho que eu não vou conseguir, né, chegar pelo menos à classificação dos 3 colocados. Mas na hora que eu vi meu nome lá, eu saí pulando de alegria na redação, porque eu recebi a notícia lá dentro. E eu pensei comigo, né, com 4 meses, acho que deve ter gente com mais tempo de estágio. E provavelmente essas pessoas, né, estejam mais desenvolvidas no trabalho, então acho que eu não tenho tanta chance. Aí quando eu vi meu nome, eu falei, nossa, então realmente, né, eu fiquei orgulhosa de mim mesma, de saber que isso é... A Jéssica tem o compromisso agora para o 2016, né? Sem dúvida. Ganhou um terceiro, quem sabe o segundo e o primeiro. Lembrando que a Larissa Pessoa, que foi indicada esse ano, segundo lugar, né? Segundo lugar. Já é formada e já está trabalhando. Foi indicada pela 3ª vez, né? Exatamente.
e já está trabalhando E na área, hoje já eu- não pode mais concorrer à categoria estudante. Estudante É, agora. o Lucas também não pode mais concorrer à Isso. categoria estudante. Então você ainda pode concorrer e deve concorrer deve. no ano que vem. Bom, estamos chegando ao fim desse bloco. Professora Andréia, quem quiser conhecer mais um pouco do curso de jornalismo, ter alguma informação de como é que faz para entrar no curso, quais são as disciplinas que o curso oferece, a parte teórica e a parte prática, fazer estágio, como é que pode fazer para conversar com a senhora? Basta entrar pelo site da universidade, uniso.br, né? E fale com o coordenador, tá? Ou diretamente no meu e-mail, andrea.torres@prof.uniso.br. Jéssica, quem quiser conversar com você também, alguém da sua idade, um menino ou menina que está aí na faixa dos seus 19 anos e se inspira em você, você tem 19 já? 21, tá? 21, e quer de repente se inspirar, será que é esse o curso que eu faço? Bater um papo com você, é mais fácil falar pelo Facebook? Pelo Facebook. Tá? Como é que você está lá no Face? Jéssica Santos. E aí? Mandou mensagem e você responde. Manda no inbox e eu respondo. Tá certo, então. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para o nosso Facebook. Curta lá, é só acessar Uniso Comunidade. Lá no Facebook você pode mandar uma mensagem para a gente também. Você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!